professor Pascoal, como sensibilizar o empresário, quer dizer, o capitalista, vamos dizer, selvagem, concentrador de renda, tá certo? Que só está preocupado em ampliar seus lucros e a sua rentabilidade, tá certo? Investir no patrimônio pessoal, única e exclusivamente. Quer dizer, como sensibilizar esse empresário, já que a cultura brasileira desses 500 anos é exatamente essa da concentração de renda? Olha, eu acho que o problema da desigualdade, só a questão ética já deveria mobilizar a sociedade para resolver, né? Então, eu não estou falando aqui para a gente fazer um modelo que fosse um modelo exclusivamente, quer dizer, sem pensar na questão ética. Agora, para aqueles que não pensam na questão ética, o maior custo do Brasil é o custo da desigualdade. Eu fiz um levantamento com 84 indicadores sociais. 92% desses indicadores sociais se reduzem com o aumento da desigualdade. Ou seja, o custo da desigualdade é brutal. Nós temos hoje no Brasil, hoje não, esse é um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, de uns 4 ou 5 anos atrás, nós gastamos 10% do PIB com segurança. Imagina o que é 10% do PIB com segurança, o que isso não podia ser feito em termos de investimento? E há trabalhos do IPEA, né, que provam a ligação entre esse complexo todo de insegurança que a gente vive no Brasil com a desigualdade social. Então, o combate à desigualdade é uma medida não só ética, é inteligente também. Para aqueles que pensam em ficar cada vez mais ricos, tá certo? Poderiam pensar nisso também. Agora, nessa linha de financiamento de atividades produtivas, um país que é companheiro do Brasil no BRIC, né, no grupo dos emergentes, a Índia, tem um projeto premiado com o prêmio Nobel, né, de um economista, do financiamento para pequenos empreendedores, para microempreendedores. E uma corrente grande de economistas diz com clareza que a seiva da economia é o crédito. Como é que o professor vê esse projeto? Nas propostas para o Lula tem alguma coisa parecida com esse financiamento, esse microcrédito, sim, em larga escala, adotado na Índia? O interessante primeiro é que o programa do Yunus, que ganhou o Nobel da Paz, é baseado em mulher. Se constatou que quando o dinheiro é canalizado pelas mulheres, ele é utilizado de maneira muito mais... lembrar do dia de hoje, né? Muito mais útil. Não, e o Mário Covas, o governador Mário Covas, ele que determinou que as casas da CDHU fossem a chave para a mulher, o nome da mulher, né? Escritura, né? Agora, escritura. Isso é um. Dois, a política do Bangladesh com microcrédito está se espraiando. É interessante ver com uma política asiática, né? Então, a Índia agora fez um sistema que é uma lei que chama de Lei de Garantia do Emprego, Employment Guarantee Act. Essa lei assegura a qualquer família 100 dias de trabalho, no mínimo, remunerado. O que isso significa? Um desempregado custa tanto se está parado ou se está fazendo alguma coisa. Você mobiliza recursos, você faz saneamento básico, quadras esportivas para as escolas, estradas vicinais para escoamento agrícola, etc. Você mobiliza toda essa massa de gente subutilizada para fazer infraestruturas para o país. Você tira as pessoas do desespero, você muda a atitude da juventude porque ele, alguma coisa, para ganhar o seu dinheirinho, ou o pai de família, a visão deles é a seguinte: uma pessoa tem o direito, se quer trabalhar, tem o direito de ganhar o pão da sua família. Entende? E é tecnicamente, eminentemente viável, porque nós temos o dinheiro, temos as capacidades técnicas e tem coisa a fazer que não acaba mais, né? Certo? Então, isso é outra. A Índia fez também uma rede de 600 mil núcleos de fomento tecnológico para dinamizar as pequenas aldeias e vilas. Como nós estamos na era moderna, você coloca elas online, qualquer inovação de tecnologias sociais, né? Por exemplo, o programa de 1 milhão de cisternas no Nordeste nosso, assim, qualquer programa de inovador desse, ele circula entre todos, né? E é um sistema tipo um wiki mesmo, de multiplicação, tipo de tecnologias, né? Wikipedia, um Wikipédia de tecnologias que permite que uns aprendam com os outros. Você junta com o programa de emprego, você junta com os programas de microcrédito, esse negócio começa a levantar, porque você gera sinergia entre os diversos programas. E essas pessoas, eu volto a dizer, elas não são incapazes, não são pobres porque são incapazes, é porque não tem oportunidade. A gente está criando oportunidade. A China fez isso antes. No Brasil, por exemplo, o Banco Nordeste fez um programa de microcrédito que está sendo muito interessante, né? Há tendências, só que o sistema nosso
de crédito está dominando por um sistema extremamente capitalizado de alguns grupos que descobriram que brincar com o dinheiro rende muito mais e é muito menos trabalhoso do que você identificar atividades produtivas a financiar. No Brasil, até o microcrédito vai para o tubarão, para o grande investidor? As pessoas... Abocanha o microcrédito. Olha, para você ter uma ideia, nós temos 40 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo, né? Quer dizer, uma renda profundamente mal distribuída, uma pobreza imensa. Quer dizer, essas pessoas não ganham o suficiente nem para consumir aquilo que é absolutamente essencial. Então, se você não tiver um microcrédito, né, para valer, abundante. Tá, abundante, chamando as pessoas, porque o pobre paga, né? O estelionatário não é o pobre, né? O pobre não, ele tem medo, entendeu? O pobre respeita, o grande é que tem advogados, tem, né, todo um conjunto de coisas, e ele faz isso com a maior tranquilidade. O pobre paga direitinho, né? Então, a gente precisava ter, e a gente queria criar isso no governo do Davi, né? Depois, né, o Banco Central entrou no meio, teve uma série de problemas e a gente não conseguiu. Mas essa questão de você financiar, né, as pessoas mais necessitadas, eu acho que teriam... Como é provado na Índia e em outros lugares, né, o Banco do Povo no Brasil praticamente não existe. O né? BNDES, se a gente olhar... de Banco do Povo aqui em Santos. Se a gente olhar o BNDES, a gente fica transparente que o direcionamento da economia é para os grandes grupos, os grandes conglomerados? É assim, continua sendo assim, com muitas tentativas dentro do governo atual de quebrar esse arcabouço. Dá um exemplo concreto. Em Caxias, se uniram as cooperativas. Banqueiro não gosta de emprestar para pequeno, né? Porque, enfim, é trabalho, tem que fazer os dossiês e toda essa coisa. Lá, os pequenos produtores se organizaram em cooperativas. As cooperativas criaram uma agência de garantia de crédito. Mobilizaram de 7 municípios, 1 milhão cada, 7 milhões. O BID contribuiu com mais 7 milhões, são 14 milhões. Como esse pessoal tem palavra e não quebra, a garantia de crédito para eles, basta você ter 5% dos recursos, ou seja, com 14 milhões, você garante 280 milhões de crédito. Uma série de bancos, inclusive o BNDES, hoje está emprestando porque ele pode emprestar um calombo grande de, por exemplo, 80 milhões para aquela região, via bancos locais, e ninguém precisa andar atrás de cada pequeno agricultor ver se ele plantou, porque as cooperativas se organizaram e a agência de garantia de crédito é que administra o dossiê. Entende? Então, são soluções organizacionais que fazem parte das propostas que a gente levantou, com as quais todo mundo deveria aprender no Brasil. Porque, muitas vezes, não é má vontade, não é? Você pega... a estrutura concreta da remuneração e dos pontos que ganha um gerente de crédito. Exigem para ele, são os 2 critérios. Você tem que maximizar a captação, minimizar o risco. Se ele canaliza para uma pequena empresa local, o dinheiro está aumentando o risco, reduz o bônus dele, né? Então, está tão ancorado dentro do sistema, esse privilegiamento dos grandes, do dinheiro para cima, né? Que é preciso, exatamente, é preciso uma política ativa, né? E, a meu ver, como houve toda essa fase da primeira gestão Lula, de redistribuição sob forma de Bolsa Família, coisa do gênero, seria transitar agora para a segunda etapa de inclusão produtiva e de adotar essas medidas para puxar essa população de baixo, porque a desigualdade não é só distribuição, é falta de sistema de inclusão produtiva adequado. Agora,